João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Então o que a Bíblia está dizendo é: Deus amou Joel de tal maneira que aceitou a ideia de ver Jesus sangrando no madeiro, mas não aceitou a ideia de abrir mão de Joel para sempre. Deus chamou de tal maneira que aceitou a ideia de ver o seu filho sendo rasgado e transpassado, mas não aceitou a ideia de perder o André para sempre. Cara, essa é a história do Evangelho. O Evangelho fala sobre o milagre da substituição. Então o Natal fala sobre o nascimento de Jesus, mas é muito mais do que o nascimento de um homem. Fala sobre o nascimento da esperança. A esperança viva tem um nome. A esperança viva continua caminhando pelas ruas da cidade. A esperança viva está às portas e ele bate. E aquele que abrir, ele vai entrar e ceará com ele. A esperança viva mantém as promessas de pé. A esperança viva sabe o que você precisa, porque só quem te viu completo sabe o que te falta quando te vê em cacos. A esperança viva é o ar que você respira. Ele é quem te sustenta no dia mau. Ele é quem te chama desde a eternidade. Ele é quem te viu quando ninguém via. E Ele é quem vai manter você de pé, cara. Quando os teus ossos estiverem enfraquecidos, quando os seus pés estiverem cansados, quando a sua voz não estiver sendo ouvida, quando talvez por quem te celebrou e bajulou você não for nem mais relembrado, Ele continua sabendo quem você é e te chamando pelo nome. Olha o que a palavra de Deus fala, cara. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Então o que Deus está dizendo para mim é: André, pode existir um tempo em que a sua voz não é ouvida, o seu ministério não é celebrado. Olha o nível da garantia que Deus te dá. Fernandes, pode existir um tempo que nem a sua esposa está do seu lado. Até os seus filhos podem ter se esquecido de você. Poderia até existir um tempo em que ninguém mais fala sobre você. Os seus livros foram queimados, as suas pregações foram esquecidas, os seus sermões foram deletados. A história não relembra mais o teu nome. Mas mesmo que esse dia existisse, eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Cara, o Natal é sobre o nascimento desse nome. A Bíblia fala que Deus deu a esse nome a plenitude sobre todas as coisas, para que em tudo ele seja o primeiro. Ele é, inclusive, o primogênito entre os mortos. A Bíblia fala que ele recebeu autoridade sobre todo nome que se possa mencionar, sobre todo poder e autoridade, sobre todo principado e potestade, não só no tempo presente como na era vindoura. Ou seja, não há um nome que tenha ecoado na eternidade passada ou na eternidade futura que carregue mais autoridade